Milionária deixou o marido. 14 anos depois, a viu no aeroporto com uma jovem que se parecia com ela. O sol filtrava-se pelas amplas janelas da suíte luxuosa do Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, iluminando a figura de Ana Beatriz Mendes, uma mulher de 45 anos cuja beleza ainda resplandecia, apesar da passagem do tempo. Seus olhos, de um verde profundo, olhavam distraidamente o burburinho da cidade maravilhosa, de sua posição privilegiada no 15º andar. Ana Beatriz suspirou, deixando seus dedos acariciarem distraidamente o colar de pérolas caro que adornava seu pescoço. Apesar de estar rodeada de luxo e opulência, uma sensação de vazio a perseguia constantemente, como uma sombra que se recusava a abandoná-la. Senhora Mendes, sua limusine está pronta, anunciou sua assistente pessoal, Camila, interrompendo seus pensamentos. Ana Beatriz assentiu, pegando sua bolsa de grife. Obrigada, Camila. Certifique-se de que tudo esteja pronto para nossa partida para São Paulo esta tarde. Enquanto descia no elevador, Ana Beatriz repassava mentalmente sua agenda apertada, reuniões com investidores, jantares de negócios, eventos beneficentes. Sua vida era um turbilhão de atividades e compromissos, mas ainda assim, sentia que algo faltava, algo importante que não conseguia identificar. A viagem para o aeroporto Santos Dumont transcorreu sem incidentes. Ana Beatriz, acostumada a se mover entre a elite internacional, caminhava com a segurança que lhe conferiam anos de sucesso no mundo dos negócios. No entanto, ao chegar à área de embarque VIP, algo chamou sua atenção. Um homem de uns 50 anos, de cabelos grisalhos e olhos castanhos, estava de pé junto a uma jovem de uns 14 anos. Por alguma razão que não podia explicar, Ana Beatriz sentiu uma conexão instantânea com eles. O homem lhe parecia estranhamente familiar, como se o tivesse visto em um sonho distante. Intrigada, Ana Beatriz se aproximou discretamente, fingindo revisar seu telefone enquanto aguçava o ouvido para escutar sua conversa. Pai, você tem certeza de que a mãe não virá conosco? Perguntou a jovem, com um tom de tristeza em sua voz. O homem suspirou, passando a mão pelo cabelo da garota. Sinto muito, querida. Você sabe que sua mãe... Bem, ela não está conosco há muito tempo. Ana Beatriz sentiu uma pontada no peito ao ouvir essas palavras. Sem saber por quê, seus olhos se encheram de lágrimas. Confusa com sua própria reação, deu um passo para trás, colidindo acidentalmente com um carrinho de bagagem. O barulho atraiu a atenção do homem e da jovem. Quando seus olhares se cruzaram, Ana Beatriz sentiu como se o mundo parasse. Os olhos do homem se abriram de par em par, uma mistura de choque e reconhecimento inundando seu rosto. Ana Beatriz sussurrou, sua voz mal audível no burburinho do aeroporto. A mente de Ana Beatriz entrou em caos. Como ele sabia seu nome? Por que sentia que o conhecia? E essa jovem? Por que seu coração batia tão forte ao vê-la? Antes que pudesse responder, um lampejo de dor atravessou sua cabeça. Imagens confusas inundaram sua mente. Um casamento, um bebê chorando, um hospital. Atordoada, Ana Beatriz recuou, levando as mãos às têmporas. Desculpe, eu... preciso ir. Balbuciou, girando sobre os calcanhares e se afastando rapidamente, ignorando os chamados do homem. Enquanto se apressava em direção ao seu portão de embarque, Ana Beatriz sentia que o chão se movia sob seus pés. Quem eram aquelas pessoas? E por que sentia que acabava de deixar para trás uma parte crucial de sua vida? Já no avião, olhando pela janela enquanto o Rio de Janeiro se afastava, Ana Beatriz tomou uma decisão. Precisava de respostas. Algo havia despertado nela, um anseio que não podia ignorar. Camila, chamou sua assistente. Preciso que você contate o melhor detetive particular de São Paulo. Tenho um trabalho para ele. Enquanto o avião se elevava em direção ao céu, Ana Beatriz Mendes, a poderosa milionária, sentia que estava à beira de uma descoberta que mudaria sua vida para sempre. O que ela não sabia era que esse encontro casual no aeroporto
Era apenas o começo de uma jornada que a levaria a enfrentar um passado esquecido e um futuro incerto. O arranha-céu que abrigava os escritórios das indústrias Mendes se erguia imponente contra o céu de São Paulo. No 5º andar, Ana Beatriz Mendes observava a cidade a seus pés, sua mente ainda agitada pelos acontecimentos no Rio. Senhora Mendes, o detetive Oliveira chegou, anunciou Camila através do interfone. Ana Beatriz respirou fundo, preparando-se para o que estava prestes a fazer. Mande-o entrar. O detetive João Oliveira entrou no escritório, seu olhar agudo avaliando o ambiente luxuoso. Senhora Mendes, é um prazer conhecê-la. Me disseram que tem um caso incomum. Ana Beatriz assentiu, indicando que ele se sentasse. Detetive Oliveira, preciso que investigue meu passado. Especificamente, os últimos 15 anos da minha vida. Oliveira ergueu uma sobrancelha, intrigado. Seu próprio passado, senhora. Isso é pouco comum, né? Eu sei, respondeu Ana Beatriz, sua voz tremendo ligeiramente. Há 2 dias, no Rio, encontrei um homem e uma jovem. Senti uma conexão com eles. E depois tive visões, lembranças que não consigo explicar. O detetive tirou um bloco de notas, começando a fazer anotações. Pode descrever essas pessoas? Ana Beatriz fechou os olhos, concentrando-se. O homem, por volta dos 50 anos. Cabelos grisalhos, olhos castanhos. A jovem, cerca de 14 anos, se parecia com ele. E comigo? Sua voz falhou no final. Oliveira a olhou com curiosidade. Senhora Mendes, está sugerindo que essa jovem poderia ser sua filha? Não sei, admitiu Ana Beatriz, a frustração evidente em sua voz. Não me lembro de ter tido uma filha, mas há tantas coisas que não me lembro. O detetive franziu a testa, pensativo. Já considerou a possibilidade de sofrer algum tipo de amnésia? Ana Beatriz se levantou, caminhando em direção à janela. Tenho estado sob os cuidados dos melhores médicos durante anos. Me diagnosticaram uma doença degenerativa há algum tempo, mas nunca mencionaram amnésia. Interessante, murmurou Oliveira. E quanto à sua família? Amigos de infância? Não tenho família, respondeu Ana Beatriz automaticamente, mas então hesitou. Pelo menos é o que sempre acreditei. E minhas lembranças da infância são nebulosas. O detetive assentiu, fazendo mais anotações. Senhora Mendes, isso vai exigir uma investigação exaustiva. Vou precisar de acesso aos seus registros médicos, financeiros, tudo. Ana Beatriz se voltou para ele, seu olhar determinado. Você terá. Quero respostas, detetive, custe o que custar. Enquanto isso, em um modesto apartamento na Vila Madalena, Rodrigo Almeida, o homem do aeroporto, olhava fixamente para uma velha fotografia. Nela, uma jovem e radiante Ana Beatriz segurava um bebê, enquanto ele a abraçava. Pai, você está bem? Perguntou Júlia, sua filha, entrando no quarto. Rodrigo tentou sorrir, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Sim, querida, só lembrando. Júlia sentou-se ao lado dele, olhando para a foto. Era ela, não era? A mulher do aeroporto. Era a mãe. Rodrigo assentiu lentamente. Sim, era ela. Depois de todos esses anos. Mas ela não nos reconheceu, disse Júlia, a tristeza evidente em sua voz. Por que, pai? Por que ela nos abandonou? Rodrigo abraçou sua filha, seu coração dividido entre a dor do passado e a esperança inesperada do presente. Não sei, meu amor, mas vamos descobrir. De volta ao seu escritório, Ana Beatriz se preparava para uma importante videoconferência quando outra pontada de dor a atingiu. Desta vez, a visão foi mais clara. Ela estava em uma sala de hospital segurando um bebê. Ao seu lado, o homem do aeroporto sorria com lágrimas nos olhos. Ofegante, Ana Beatriz se agarrou à sua mesa. Essa lembrança era real? Ou sua mente estava pregando uma peça cruel nela? Nesse momento, Camila entrou apressadamente. Senhora Mendes, temos um problema. A CVM está investigando algumas de nossas transações recentes. Ana Beatriz, ainda atordoada pela visão, demorou um momento para processar a informação. O quê?
Por que não fui informada antes? Acabei de saber, explicou Camila, visivelmente nervosa. Parece que há algumas discrepâncias em nossos relatórios financeiros dos últimos 5 anos. Ana Beatriz sentiu que o chão se movia sob seus pés. Não só estava lidando com um passado misterioso, mas agora seu presente também estava em perigo. Como poderia haver discrepâncias? Ela sempre havia sido meticulosa com seus negócios. Cancele a videoconferência, ordenou Ana Beatriz, sua mente trabalhando a toda velocidade. E chame nossa equipe jurídica. Precisamos estar preparados para o que quer que a CVM esteja procurando. Enquanto Camila saía apressadamente para cumprir suas ordens, Ana Beatriz se deixou cair em sua cadeira, sobrecarregada. Sua vida, que parecia tão perfeita e controlada há apenas alguns dias, agora desmoronava ao seu redor. Quem era realmente Ana Beatriz Mendes? Que segredos seu passado escondia? E mais importante ainda, como esses segredos afetariam seu futuro? Com a cabeça entre as mãos, Ana Beatriz tomou uma decisão. Não importava o custo, ela iria descobrir a verdade. Sobre seu passado, sobre sua família e sobre os misteriosos problemas financeiros que ameaçavam destruir tudo o que ela havia construído. O que ela não sabia era que essa busca pela verdade a levaria por um caminho cheio de revelações dolorosas, decisões impossíveis e, talvez, uma oportunidade de redenção que ela nunca acreditou ser possível. O sol mal se assomava no horizonte quando Ana Beatriz Mendes entrou em seu escritório. As olheiras sob seus olhos revelavam noites de insônia e preocupação. Sobre sua mesa, uma pilha de documentos a esperava. Os primeiros resultados da investigação do detetive Oliveira. Com mãos trêmulas, Ana Beatriz começou a ler. Cada página era como uma punhalada em seu coração, revelando uma vida que não se lembrava de ter vivido. Certidão de casamento, Rodrigo Almeida e Ana Beatriz Mendes, murmurou, seus olhos fixos na data. 15 anos atrás. Certidão de nascimento, Júlia Almeida Mendes. As lágrimas começaram a cair sobre os documentos. Era verdade. Ela tinha uma filha, uma família que havia esquecido. Nesse momento, Camila entrou apressadamente. Senhora Mendes, os advogados estão aqui. A investigação da CVM se intensificou. Ana Beatriz mal a ouviu. Sua mente estava em caos, tentando reconciliar a mulher que acreditava ser com essa nova realidade. Camila, disse finalmente, sua voz mal um sussurro. Cancele todas as minhas reuniões. Eu preciso de tempo. Enquanto isso, no modesto apartamento na Vila Madalena, Rodrigo Almeida recebia uma ligação inesperada. Está dizendo que Ana Beatriz não nos abandonou intencionalmente? Perguntou Rodrigo, sua voz embargada. Que ela realmente não se lembra de nós? Oliveira assentiu gravemente. Os registros médicos indicam uma condição neurológica progressiva. Parece que ela teve um episódio grave pouco depois do nascimento da filha. A amnésia foi um efeito colateral inesperado. Rodrigo passou a mão pelo rosto, sobrecarregado. Todos esses anos eu pensei que ela tinha nos deixado por escolha. Há mais, continuou Oliveira. A condição da senhora Mendes piorou. Os médicos acreditam que ela poderia perder ainda mais memória nos próximos anos. Nesse momento, o telefone de Rodrigo tocou. Era Júlia. Pai, onde você está? Há repórteres fora do apartamento. Estão perguntando sobre a mãe e algo sobre fraude financeira. O mundo de Rodrigo cambaleou. Fraude? Ana Beatriz? Enquanto isso, nos escritórios das indústrias Mendes, o caos reinava. Agentes federais entravam e saíam, levando caixas de documentos. Ana Beatriz, sentada em seu escritório, observava com uma mistura de choque e resignação. Seu advogado, um homem de meia-idade chamado Roberto, entrou com expressão sombria. Ana Beatriz, as coisas não parecem boas. Encontraram evidências de manipulação financeira que remontam a anos atrás. Estão falando em prisões. Ana Beatriz o olhou, seus olhos cheios de confusão e medo. Mas eu não me lembro de ter feito nada ilegal. Roberto suspirou. Eu sei, mas as evidências, Ana Beatriz,
Alguém tem usado sua empresa para lavar dinheiro, e todas as pistas apontam para você. Nesse momento, Camila entrou correndo. Senhora Mendes, acabei de ver as notícias. Estão falando sobre sua família, sobre sua filha. Ana Beatriz se levantou de repente. O quê? Como descobriram? Não sei, respondeu Camila. Pálida, mas está em toda parte. A história da milionária que abandonou sua família está em todos os canais. Ana Beatriz sentiu que o mundo se fechava ao seu redor. Seu passado esquecido e seu presente em crise colidiam da pior maneira possível. Preciso vê-los, disse de repente. Rodrigo e Júlia, preciso explicar. Ana Beatriz, interrompeu Roberto, você não pode ir embora agora. A polícia estará aqui a qualquer momento. Mas Ana Beatriz já não estava ouvindo. Com uma determinação que não sabia que possuía, pegou sua bolsa e se dirigiu à porta. Camila, consiga-me o endereço de Rodrigo Almeida. Mas, senhora Mendes... Agora... Enquanto Ana Beatriz saía apressadamente do edifício, evitando os repórteres que já se aglomeravam na entrada, ela não percebeu que alguém a observava das sombras. Uma figura que vinha manipulando os fios de sua vida por anos e que agora via seu cuidadoso plano começar a desmoronar. No táxi a caminho da Vila Madalena, Ana Beatriz lutava contra outra onda de lembranças fragmentadas. Imagens de uma vida feliz com Rodrigo e uma bebê Júlia se misturavam com cenas confusas de hospitais e discussões acaloradas. O que realmente havia acontecido? E como ela poderia consertar isso agora, quando tudo parecia estar desmoronando? O que Ana Beatriz não sabia era que sua viagem à Vila Madalena não apenas a confrontaria com seu passado esquecido, mas também a colocaria no caminho de um perigo que estivera espreitando nas sombras por anos, esperando o momento perfeito para atacar. O táxi parou em frente a um modesto edifício de apartamentos na Vila Madalena. Ana Beatriz Mendes, com o coração batendo descontroladamente, olhou para o endereço que Camila lhe fornecera. Este era o lar de Rodrigo e Júlia, a família que ela havia esquecido. Com passos trêmulos, ela se aproximou da entrada. Os repórteres que Rodrigo havia mencionado já não estavam mais lá, mas Ana Beatriz podia sentir os olhares curiosos dos vizinhos. Ela respirou fundo e apertou a campainha do apartamento 3B. Passaram-se alguns segundos que pareceram eternos. Finalmente, a porta se abriu, revelando Rodrigo Almeida. Seus olhos se arregalaram ao vê-la. Ana Beatriz, sussurrou ele, sua voz uma mistura de choque e anseio. Rodrigo, respondeu ela, lágrimas se formando em seus olhos. Felso, preciso falar com você. Antes que Rodrigo pudesse responder, uma voz interrompeu de dentro do apartamento. Pai? Quem é? Júlia apareceu atrás de seu pai, e ao ver Ana Beatriz, sua expressão passou da curiosidade para o reconhecimento e então para a raiva. O que ela está fazendo aqui? Júlia exclamou, sua voz carregada de emoção. Rodrigo, visivelmente desconfortável, olhou de Ana Beatriz para Júlia. Acho que deveríamos conversar lá dentro. Uma vez na pequena sala de estar, o silêncio era palpável. Ana Beatriz olhava ao redor, tentando absorver cada detalhe da vida que havia perdido. Fotos de Júlia crescendo adornavam as paredes, momentos que ela nunca havia experimentado. Por que você está aqui? Rodrigo finalmente perguntou, quebrando o silêncio. Ana Beatriz respirou fundo. Eu não me lembro. Rodrigo, Júlia, há tanto que eu não me lembro. Tenho uma condição, uma doença que afeta minha memória. Eu não abandonei vocês por escolha. Eu simplesmente esqueci. Júlia soltou uma risada amarga. Você espera que acreditemos nisso? Que convenientemente esqueceu que tinha uma família enquanto construía seu império? Júlia, Rodrigo advertiu, mas Ana Beatriz levantou a mão. Não, ela tem razão em estar com raiva. Eu não posso imaginar o que vocês passaram. Ana Beatriz tirou os documentos que o detetive Oliveira havia reunido. Mas é a verdade. Tenho uma doença degenerativa que afeta minha memória. Depois do seu nascimento, Júlia, tive um episódio grave. Perdi anos de memórias.
Rodrigo pegou os documentos, examinando-os com expressão grave. Júlia, no entanto, não parecia convencida. E daí? Você espera que tudo se resolva agora? Que sejamos uma família feliz? Questionou Júlia, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Ana Beatriz balançou a cabeça. Não, eu não sei o que espero. Rodrigo espiou pela janela. Ana Beatriz, o que você fez? Nada, pelo menos não que eu me lembre, respondeu ela, o desespero evidente em sua voz. Alguém tem usado minha empresa para lavar dinheiro, mas não fui eu, não conscientemente. Júlia, que estivera ouvindo com uma mistura de confusão e raiva, de repente falou: Espere, você está dizendo que outra pessoa poderia estar por trás de tudo isso? Ana Beatriz assentiu. Tem que ser assim. Há tantas lacunas na minha memória, tantas decisões que não me lembro de ter tomado. Nesse momento, alguém bateu fortemente na porta. Polícia, abram a porta. Rodrigo olhou para Ana Beatriz, depois para Júlia. Em seus olhos, Ana Beatriz viu uma decisão se formando. Vá, disse ele em voz baixa. Há uma escada de incêndio pela janela do quarto. Vai te dar tempo para escapar. Mas, vá, insistiu Rodrigo. Descubra a verdade, Ana Beatriz, por todos nós. Com o coração na garganta, Ana Beatriz olhou para Júlia. A jovem parecia estar lutando com suas emoções, mas finalmente assentiu. Obrigada, sussurrou Ana Beatriz, lágrimas correndo por suas bochechas. Rapidamente, ela se dirigiu ao quarto e saiu pela janela. Enquanto descia pela escada de incêndio, ela podia ouvir a polícia entrando no apartamento. O peso do que Rodrigo e Júlia estavam sacrificando por ela não lhe escapava. Já no beco dos Immortals, Ana Beatriz se misturou à multidão que se formara para ver o espetáculo policial. Sua mente trabalhava a toda velocidade. Quem poderia estar por trás de tudo isso? Quem teria se aproveitado de sua condição para usar sua empresa para fins ilegais? Enquanto caminhava apressadamente, sem rumo fixo, uma lembrança fugaz cruzou sua mente. Um rosto sorridente, uma mão em seu ombro, uma voz dizendo: Não se preocupe, Ana Beatriz, eu cuidarei de tudo. Ela parou abruptamente. Poderia ser? Será que a pessoa em quem mais confiava era a responsável por sua queda? Com determinação renovada, Ana Beatriz tirou seu telefone. Tinha uma ligação para fazer. Detetive Oliveira? Aqui é Ana Beatriz Mendes. Preciso da sua ajuda. Acho que sei quem está por trás de tudo isso. Enquanto isso, em um luxuoso escritório no centro de São Paulo, uma figura observava as notícias com um sorriso satisfeito. A queda de Ana Beatriz Mendes estava em todos os canais. No entanto, esse sorriso se desvaneceu quando um assistente entrou apressadamente. Senhor, temos um problema. Ana Beatriz Mendes escapou da polícia. A figura se levantou, seu rosto uma máscara de fúria. Encontre-a, e desta vez certifique-se de que ela não possa causar mais problemas. O jogo havia mudado. A caçada havia começado. E no centro de tudo, uma mulher lutava não apenas por sua liberdade, mas para recuperar a vida que lhe haviam roubado. A noite havia caído sobre São Paulo quando Ana Beatriz Mendes se encontrou em um pequeno café nos arredores da cidade. Seu coração ainda batia forte após a fuga do apartamento de Rodrigo. À sua frente, o detetive João Oliveira a olhava com uma mistura de preocupação e curiosidade. Senhora Mendes, começou Oliveira, entendo que acredita saber quem está por trás de tudo isso, mas deve entender que agora é uma fugitiva. Não posso protegê-la da lei. Ana Beatriz assentiu, seus olhos cheios de determinação. Eu sei, detetive, mas preciso que ouça o que tenho a dizer. Acredito que a pessoa responsável por tudo isso é alguém muito próximo a mim, alguém em quem confiei cegamente por anos. Oliveira se inclinou para a frente, intrigado. Quem? Meu vice-presidente executivo, Ricardo Negreiros, respondeu Ana Beatriz, sua voz mal um sussurro. Ele tem estado comigo desde o início, gerenciando grande parte das operações diárias da empresa. Se alguém tinha o acesso e a oportunidade para manipular nossas finanças, era ele.
O detetive franziu a testa, processando a informação. É uma acusação grave, senhora Mendes. Tem alguma prova? Ana Beatriz fechou os olhos, lutando contra a frustração de sua memória fragmentada. Não tenho provas concretas, detetive, mas me lembro fragmentos, conversas em que Ricardo me assegurava que cuidaria de tudo. Documentos que assinei sem entender completamente seu conteúdo, porque confiava nele. Oliveira fez anotações rapidamente. Entendo sua teoria, mas precisamos de mais do que lembranças vagas para construir um caso. Nesse momento, o telefone de Ana Beatriz vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Se quer a verdade, vá ao Armazém 17 no Porto. Meia-noite. Vá sozinha. Ana Beatriz mostrou a mensagem a Oliveira, que imediatamente ficou em alerta. Se a senhora Mendes não pode ir sozinha. É claramente uma armadilha. Mas pode ser nossa única chance de obter provas, argumentou Ana Beatriz. Detetive, sei que estou me arriscando ao ajudá-lo. Não vou pedir que se envolva mais. Irei sozinha, mas manterei você informado. Oliveira parecia querer protestar, mas finalmente assentiu. Tenha cuidado e lembre-se, se as coisas ficarem feias, ligue para a polícia imediatamente. Enquanto isso, no apartamento dos Almeida, Rodrigo e Júlia enfrentavam suas próprias consequências. Os policiais acabavam de sair após interrogá-los sobre o paradeiro de Ana Beatriz. Você acha que fizemos a coisa certa, pai? Perguntou Júlia, sua voz carregada de emoção. Ajudando-a a escapar, quero dizer. Rodrigo suspirou, abraçando sua filha. Não sei, não, querida, mas sua mãe, Ana Beatriz, merece a chance de provar sua inocência. Você viu os documentos. Ela tem estado doente todo esse tempo. Júlia assentiu lentamente. É só que, a todos esses anos, pensei que ela tinha nos abandonado por escolha. E agora... Agora temos a chance de descobrir a verdade, completou Rodrigo, seja qual for essa verdade. Na cobertura luxuosa de Ricardo Negreiros, o vice-presidente executivo das indústrias Mendes observava a cidade com um copo de uísque na mão. Seu telefone tocou. Está feito? Perguntou sem rodeios. Sim, senhor, respondeu uma voz do outro lado. Mendes recebeu a mensagem. Estaremos esperando por ela no armazém. Ricardo sorriu. Excelente. Certifique-se de que ela não saia de lá com vida. Já causou problemas demais. Ele desligou o telefone, sem perceber que alguém mais havia escutado a conversa. Camila, a assistente pessoal de Ana Beatriz, saiu silenciosamente de trás de uma coluna, seu rosto pálido pelo que acabara de descobrir. Enquanto isso, Ana Beatriz se dirigia ao porto, sua mente um turbilhão de emoções e lembranças fragmentadas. À medida que se aproximava do Armazém 17, outra lembrança a atingiu com força. Ela estava em um quarto de hospital, segurando a recém-nascida Júlia. Ricardo estava lá sorrindo. Não se preocupe com nada, Ana Beatriz, dizia ele. Eu cuidarei de tudo enquanto você se recupera. Você só precisa se concentrar em melhorar. Ana Beatriz ofegou, parando abruptamente. Teria sido esse o momento em que tudo começou? Quando Ricardo começou a tomar o controle de sua vida e sua empresa, com determinação renovada, ela continuou em direção ao armazém. No entanto, não percebeu que duas figuras a seguiam à distância. Rodrigo e Júlia, tendo decidido que não podiam ficar de braços cruzados, haviam conseguido rastreá-la. Tem certeza disso, Júlia? Sussurrou Rodrigo enquanto se aproximavam do armazém. Júlia assentiu. Precisamos saber a verdade, pai. Por todos nós. No armazém, Ana Beatriz entrou cautelosamente. O lugar estava escuro e aparentemente vazio. De repente, as luzes se acenderam, cegando-a momentaneamente. Bem-vinda, Ana Beatriz, disse uma voz familiar. Ricardo Negreiros emergiu das sombras, um sorriso frio em seu rosto. Fico feliz em ver que ainda confia em mim o suficiente para vir sozinha. Ana Beatriz o encarou, uma mistura de dor e fúria em seus olhos. Por que, Ricardo? Por que me traiu? Ricardo riu. Trair você? Minha querida Ana Beatriz, eu te dei tudo. Construí seu império enquanto você estava doente demais para funcionar.
Você acha que teria chegado tão longe sem mim? À custa da minha família, da minha liberdade, replicou Ana Beatriz, sua voz tremendo. Sacrifícios necessários, respondeu Ricardo friamente. Mas agora, receio que você se tornou um problema grande demais para lidar. Ele fez um gesto e 2 homens armados saíram das sombras. Ana Beatriz recuou, procurando desesperadamente uma saída. Nesse momento, a porta do armazém se abriu violentamente. Polícia, todos no chão. O detetive Oliveira entrou, seguido por uma equipe da SWAT. Ricardo e seus homens foram rapidamente subjugados. Ana Beatriz olhou para Oliveira, surpresa. Pensei que tinha dito para não se envolver. O detetive sorriu. E eu disse para você ter cuidado. Além disso, tive um pouco de ajuda. Camila entrou no armazém, seguida por Rodrigo e Júlia. Desculpe, senhora Mendes, disse Camila. Ouvi Ricardo planejando isso. Não podia ficar sem fazer nada. Ana Beatriz olhou para sua família, lágrimas nos olhos. Rodrigo, Júlia, por quê? Júlia deu um passo à frente, sua voz trêmula, mas firme. Porque você é nossa mãe. E embora vá levar tempo para perdoar completamente, queremos a oportunidade de conhecer você, a verdadeira você. Enquanto Ricardo era algemado e levado, gritando ameaças e acusações, Ana Beatriz se viu rodeada pelas pessoas que realmente importavam. Sua família, que contra todas as probabilidades, estava disposta a lhe dar uma segunda chance. Mas enquanto o alívio a invadia, outra dor aguda atravessou sua cabeça. As lembranças, boas e ruins, começaram a inundar sua mente. Ana Beatriz cambaleou, amparada por Rodrigo. Ana Beatriz, você está bem? Perguntou ele, preocupado. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de reconhecimento e amor. Rodrigo, se eu me lembro. Lembro-me de tudo. E enquanto as sirenes soavam à distância e o amanhecer começava a se insinuar pelas janelas do armazém, Ana Beatriz Mendes percebeu que este não era o fim de sua história. Era apenas o começo de um novo capítulo, cheio de desafios, mas também de esperança e redenção. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas do quarto de hospital onde Ana Beatriz Mendes descansava. Os eventos da noite anterior a haviam deixado exausta, tanto física quanto emocionalmente. Ao seu lado, Rodrigo cochilava em uma cadeira desconfortável, enquanto Júlia folheava distraidamente uma revista. Uma leve batida na porta interrompeu o silêncio. O detetive Oliveira entrou. Sua expressão uma mistura de cansaço e satisfação. Bom dia, cumprimentou em voz baixa. Como está se sentindo, senhora Mendes? Ana Beatriz se endireitou lentamente, acordando Rodrigo no processo. Melhor, obrigada, embora ainda esteja tentando processar tudo o que aconteceu. Oliveira assentiu compreensivamente. É compreensível. Foram dias intensos. Ele tirou um pequeno bloco de notas do bolso. Se estiver disposta, gostaria de fazer algumas perguntas. Com a confissão de Ricardo Negreiros e as evidências que coletamos, estamos encerrando o caso, mas suas memórias recuperadas podem ser cruciais. Ana Beatriz olhou para Rodrigo e Júlia, que assentiram em apoio. Estou pronta, disse com determinação. Durante a hora seguinte, Ana Beatriz relatou tudo o que podia lembrar. Falou sobre como, pouco depois do nascimento de Júlia, começou a experimentar sintomas de sua doença neurológica. Ricardo, que já era seu braço direito na empresa, se ofereceu para ajudar com os assuntos do negócio enquanto ela se recuperava. No início, eu estava agradecida, explicou Ana Beatriz, sua voz tingida de amargura. Mas Ricardo aproveitou minha vulnerabilidade. Pouco a pouco, foi me isolando de Rodrigo e Júlia, me convencendo de que eu precisava me concentrar apenas na minha recuperação e na empresa. Rodrigo pegou sua mão, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Lembro-me desses dias. Você tentava equilibrar sua saúde, a maternidade e o trabalho. Ricardo sempre estava lá, oferecendo ajuda, mas também criando distância entre nós. Ana Beatriz assentiu, apertando a mão de Rodrigo. Com o tempo,
Meus episódios de perda de memória se tornaram mais frequentes. Ricardo usou isso a seu favor, manipulando documentos e decisões empresariais. Ele até me convenceu de que eu havia escolhido deixar minha família pelo bem da empresa. Júlia, que estivera ouvindo em silêncio, falou pela primeira vez. Como ele pôde fazer algo assim? Por quê? O detetive Oliveira interveio. De acordo com nossa investigação, Ricardo vinha desviando fundos das indústrias Mendes por anos. Ele usou a condição de sua mãe para encobrir suas atividades ilegais e, ao mesmo tempo, assumir o controle efetivo da empresa. Ana Beatriz fechou os olhos, lutando contra uma nova onda de lembranças. Houve momentos de clareza em que questionei o que estava acontecendo, mas Ricardo sempre tinha uma explicação. Sempre me convencia de que estava agindo no meu melhor interesse. E quanto aos últimos dias, perguntou Oliveira, como começou a suspeitar? Foi o encontro no aeroporto, respondeu Ana Beatriz, olhando para Rodrigo e Júlia com uma mistura de amor e arrependimento. Vê-los desencadeou algo em mim. Lembranças, emoções que havia reprimido por anos. E então, quando a investigação por fraude começou, as peças começaram a se encaixar. Oliveira fez anotações rapidamente. Isso será de grande ajuda para encerrar o caso contra Negreiros. Senhora Mendes, quero que saiba que, dadas as circunstâncias e sua cooperação, é pouco provável que sejam apresentadas acusações contra você. Um suspiro coletivo de alívio encheu o quarto. No entanto, a expressão de Ana Beatriz continuava sombria. Obrigada, detetive, mas isso não muda o fato de que permiti que isso acontecesse, que abandonei minha família, que perdi anos que nunca poderei recuperar. Rodrigo se inclinou em sua direção, sua voz suave, mas firme. Ana Beatriz, você não pode se culpar pelas ações de Ricardo. Você era uma vítima, tanto quanto nós. Júlia, após um momento de hesitação, se aproximou da cama. Mãe, disse ela, a palavra soando estranha, mas reconfortante. Passei anos com raiva, pensando que você nos havia abandonado por escolha. Mas agora entendo que também roubaram esses anos de você. Talvez possamos tentar recuperar um pouco desse tempo perdido. As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Ana Beatriz. Ela estendeu os braços e, pela primeira vez em 14 anos, abraçou sua filha. Rodrigo se juntou ao abraço e, por um momento, o tempo pareceu parar. O detetive Oliveira, sentindo a intimidade do momento, dirigiu-se silenciosamente para a porta, mas antes de sair, voltou-se uma última vez. Senhora Mendes, há mais uma coisa que deveria saber. Durante nossa investigação, descobrimos que Ricardo vinha ocultando informações sobre tratamentos experimentais para sua condição. Tratamentos que poderiam ter retardado significativamente o progresso de sua doença. Ana Beatriz o olhou, surpresa. O quê? Por que ele faria isso? Controle, respondeu Oliveira simplesmente. Enquanto você estivesse doente e dependente, ele mantinha o poder. Mas agora você tem a oportunidade de explorar essas opções. Com essas palavras, o detetive se foi, deixando a família Mendes Almeida para processar essa nova informação. Ana Beatriz olhou para Rodrigo e Júlia, uma centelha de esperança brilhando em seus olhos pela primeira vez em anos. Talvez não seja tarde demais para um novo começo. Rodrigo sorriu, beijando suavemente sua testa. Nunca é tarde demais, meu amor. Júlia, ainda abraçada à mãe, assentiu. Estamos juntos agora. É isso que importa. Enquanto a luz do sol inundava o quarto, Ana Beatriz Mendes percebeu que, embora o caminho à frente fosse difícil, ela não estava mais sozinha. Tinha sua família, a verdade estava vindo à tona, e pela primeira vez em anos, sentia que realmente tinha um futuro pelo qual lutar. No entanto, na quietude desse momento de esperança, nenhum deles poderia imaginar os novos desafios que o destino ainda reservava para a família Mendes Almeida. 6 meses haviam se passado desde a dramática noite no armazém. A vida da família Mendes Almeida havia dado uma reviravolta de 180 graus. Ana Beatriz,
depois de ser inocentada de todas as acusações, havia se submetido a um tratamento experimental para sua condição neurológica. Embora não fosse uma cura, os médicos estavam otimistas sobre sua capacidade de retardar a progressão da doença. Era uma tarde ensolarada de domingo, e a família estava reunida no jardim da nova casa que haviam comprado juntos nos arredores de São Paulo. Rodrigo preparava um churrasco, enquanto Júlia e Ana Beatriz conversavam animadamente sobre os planos universitários da jovem. "Tem certeza de que quer estudar direito?" perguntou Ana Beatriz, um sorriso brincalhão em seus lábios. "Pensei que depois de tudo o que passamos, você quisesse se manter o mais longe possível dos tribunais." Júlia riu, balançando a cabeça. "Pelo contrário, mãe. Tudo o que aconteceu me fez perceber o quanto é importante lutar pela justiça. Quero ajudar pessoas que, como você, foram vítimas de manipulação e fraude." Ana Beatriz sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Ainda lhe custava acreditar o quão compreensiva e forte era sua filha. "Estou tão orgulhosa de você." "Querida..." Rodrigo se aproximou trazendo um prato cheio de carne. "As mulheres da minha vida, sempre tendo conversas profundas. Que tal esquecermos os problemas por um tempo e aproveitarmos esta comida?" Justo quando estavam prestes a comer, o telefone de Ana Beatriz tocou. Era Camila, sua fiel assistente que agora ocupava um cargo de alta direção na reestruturada Indústrias Mendes. "Ana Beatriz, sinto muito por incomodá-la num domingo, mas temos uma situação." A voz de Camila soava tensa. "Acabei de receber uma notificação. Ricardo Negreiros foi liberado sob fiança." O mundo pareceu parar para Ana Beatriz. "O quê? Como é possível?" "Aparentemente, sua equipe jurídica encontrou uma tecnicalidade. Estão argumentando que parte das evidências foi obtida ilegalmente", explicou Camila. "Ana Beatriz, tem mais. Recebemos informações de que ele está tentando contatar antigos funcionários e sócios da empresa." Ana Beatriz fechou os olhos, sentindo que o peso do mundo voltava a cair sobre seus ombros. "Obrigada por me avisar, Camila. Mantenha-me informada de qualquer novidade." Quando desligou, encontrou os olhares preocupados de Rodrigo e Júlia. "O que está acontecendo, mãe?" perguntou Júlia, a preocupação evidente em sua voz. Ana Beatriz respirou fundo antes de compartilhar as notícias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. "Não pode ser", murmurou Rodrigo, a raiva mal contida em sua voz. "Depois de tudo o que ele fez, como podem deixá-lo sair?" Júlia, sempre prática, foi a primeira a se recuperar do choque. "O que podemos fazer? Deve haver alguma maneira de lutar contra isso." Ana Beatriz assentiu lentamente. "Você tem razão, querida. Não vamos ficar de braços cruzados. Amanhã, primeira hora, me reunirei com nossos advogados. Se Ricardo acha que pode voltar a ameaçar nossa família ou a empresa, está muito enganado." Apesar de suas palavras corajosas, Ana Beatriz não pôde evitar sentir uma pontada de medo. As lembranças de sua manipulação nas mãos de Ricardo ainda estavam frescas em sua mente. E se ela caísse novamente em seus enganos? E se sua doença piorasse e a deixasse vulnerável novamente? Como se lesse seus pensamentos, Rodrigo pegou sua mão. "Você não está sozinha nisso, Ana Beatriz. Desta vez, estamos juntos. Ricardo não tem chance alguma contra nós três." Júlia se juntou ao abraço. "Papai está certo. Somos mais fortes juntos. E agora que conheço a verdade, não deixarei que ninguém nos separe novamente." Ana Beatriz sentiu as lágrimas correrem por suas bochechas, mas desta vez eram lágrimas de gratidão e amor. "Não sei o que fiz para merecer vocês, mas prometo que lutarei com todas as minhas forças para proteger o que temos." O resto da tarde transcorreu em um estado de alerta tenso. Enquanto Rodrigo e Júlia tentavam manter uma aparência de normalidade, Ana Beatriz não conseguia deixar de pensar nos possíveis movimentos de Ricardo. Naquela noite, depois que Júlia foi dormir, Ana Beatriz e Rodrigo ficaram acordados, discutindo suas opções. "Talvez devêssemos considerar nos mudar", sugeriu Rodrigo. "Começar de novo em outro lugar, longe de tudo isso."
Ana Beatriz balançou a cabeça. Não, Rodrigo. Trabalhamos duro demais para reconstruir nossas vidas aqui. Não vou deixar que Ricardo nos tire isso também. Então, qual é o plano? Perguntou Rodrigo. Ana Beatriz levantou-se, caminhando até a janela. A cidade brilhava à distância, um lembrete de tudo o que ela havia construído e perdido, e agora lutava para recuperar. Vamos lutar, disse com determinação. Mas desta vez, faremos de maneira inteligente. Ricardo acha que me conhece, que pode prever meus movimentos, mas ele se esquece de que não sou mais a mulher vulnerável que ele manipulou por anos. Rodrigo juntou-se a ela na janela, abraçando-a por trás. E quem é você agora, Ana Beatriz Mendes? Ela se virou para olhá-lo, uma centelha de determinação em seus olhos. Sou uma mulher que recuperou seu passado, que valoriza seu presente e que lutará com unhas e dentes por seu futuro. Sou uma esposa, uma mãe e uma empresária. E é hora de Ricardo Negreiros aprender que mexer com minha família foi o pior erro que ele poderia ter cometido. À medida que a noite avançava, Ana Beatriz e Rodrigo começaram a traçar um plano. Sabiam que os dias vindouros seriam difíceis, que a sombra de Ricardo Negreiros ameaçava escurecer a felicidade que tanto lhes custara recuperar. Mas também sabiam que desta vez estavam preparados, unidos e mais fortes do que nunca. O que eles não sabiam era que Ricardo Negreiros também estava planejando seu próximo movimento. Na escuridão de seu escritório, o ex-vice-presidente das indústrias Mendes sorria enquanto revisava velhos arquivos e documentos. Aproveite sua liberdade enquanto pode, Ana Beatriz, murmurou para si mesmo. Porque quando eu terminar com você, vai desejar nunca ter recuperado sua memória. O tabuleiro estava pronto, as peças em seus lugares. O jogo final estava prestes a começar e apenas um sairia vitorioso. O sol se erguia sobre o horizonte de São Paulo, tingindo o céu de tons rosados e dourados. Ana Beatriz Mendes observava o amanhecer da janela de seu escritório no arranha-céu das indústrias Mendes. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa de emoções e desafios, mas hoje era o dia em que tudo chegaria ao fim. Senhora Mendes, a voz de Camila interrompeu seus pensamentos. A equipe jurídica está pronta para a reunião. Ana Beatriz assentiu, respirando fundo antes de seguir sua assistente. Na sala de reuniões, um grupo de advogados e executivos a esperava, junto com Rodrigo e Júlia. Bom dia a todos, cumprimentou Ana Beatriz, sua voz firme e decidida. Como sabem, hoje é o dia em que apresentaremos nossas evidências contra Ricardo Negreiros, mas antes de prosseguir, há algo que vocês devem saber. Todos na sala se inclinaram para a frente, intrigados. Durante os últimos meses, enquanto Ricardo acreditava que estava ganhando terreno, estivemos conduzindo nossa própria investigação, continuou Ana Beatriz. E o que descobrimos vai muito além do que inicialmente pensávamos. Com um gesto, ela indicou a Camila que distribuísse algumas pastas. O que vocês têm diante de si é evidência de uma rede de corrupção que se estende muito além das indústrias Mendes. Ricardo não agia sozinho. Ele tinha cúmplices em outras empresas, no governo, até mesmo no sistema judiciário. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Rodrigo pegou a mão de Ana Beatriz, apertando-a em sinal de apoio. Como obtivemos essa informação? Perguntou um dos advogados, folheando os documentos com incredulidade. Ana Beatriz sorriu, um lampejo de seu antigo espírito brilhando em seus olhos. Digamos que Ricardo não é o único que sabe jogar xadrez. Enquanto ele estava ocupado tentando me desacreditar e recuperar o controle da empresa, nós estávamos seguindo o rastro do dinheiro, desenterrando velhos segredos e conectando os pontos. Júlia, que estivera em silêncio até aquele momento, falou. Eu ajudei, disse com orgulho. Meu estágio no escritório de advocacia não foi apenas para minha carreira. Estive investigando casos antigos, procurando padrões. Ana Beatriz olhou para sua filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Júlia foi inestimável nesta investigação. Sua perspectiva fresca nos ajudou a ver coisas que havíamos negligenciado.
Mas, e quanto à audiência de hoje? Perguntou o outro executivo. Como isso afeta nosso caso contra negreiros? Essa é a melhor parte, respondeu Rodrigo, incapaz de conter um sorriso. Ricardo acha que tem tudo sob controle. Ele pensa que vai entrar naquela sala de tribunal e desacreditar Ana Beatriz. Talvez até recuperar o controle da empresa. Mas o que ele não sabe, continuou Ana Beatriz, é que não estamos apenas lutando contra suas acusações, estamos desmascarando toda a operação. E temos o apoio das autoridades federais. Nesse momento, como se fosse um sinal, o detetive Oliveira entrou na sala, acompanhado por vários agentes da Polícia Federal. Senhora Mendes, cumprimentou Oliveira com um aceno. Tudo está pronto. As equipes estão em posição para realizar as prisões simultâneas assim que dermos o sinal. Ana Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Este era o momento que haviam esperado, o resultado de meses de trabalho secreto e planejamento cuidadoso. Muito bem, disse ela, endireitando-se. É hora de pôr um fim nisso de uma vez por todas. Enquanto o grupo se preparava para sair em direção ao tribunal, Ana Beatriz parou um momento, olhando para sua família. Rodrigo, sua rocha, o homem que nunca deixou de acreditar nela mesmo quando ela própria havia se esquecido. E Júlia, sua corajosa e brilhante filha, que havia passado de uma adolescente magoada para uma jovem mulher determinada a lutar pela justiça. Amo tanto vocês, sussurrou Ana Beatriz, abraçando-os. Aconteça o que acontecer hoje, quero que saibam que vocês são o mais importante na minha vida. Nós sabemos. Mãe, respondeu Júlia, com lágrimas nos olhos, e estamos juntos nisso, até o fim. Rodrigo beijou suavemente a testa de Ana Beatriz. Sempre, prometeu. Com um último abraço, a família Mendes Almeida se dirigiu para a batalha final. O tribunal estava lotado quando chegaram. Ricardo Negreiros já estava lá, rodeado por seus advogados, um sorriso confiante em seu rosto. Quando viu Ana Beatriz entrar, seu sorriso se alargou, acreditando que estava prestes a testemunhar sua queda final. Mal sabia ele que estava prestes a enfrentar seu próprio julgamento. À medida que a audiência avançava, o sorriso de Ricardo foi se desvanecendo. Com cada nova peça de evidência apresentada, com cada testemunha que se apresentava, sua fachada de confiança se rachava um pouco mais. O momento culminante chegou quando Ana Beatriz se levantou para testemunhar. Com voz clara e firme, ela relatou não apenas sua própria história de manipulação e engano, mas também desenrolou a complexa rede de corrupção que Ricardo havia tecido ao longo dos anos. Meritíssimo, concluiu Ana Beatriz. O que veem diante de vocês não é apenas o caso de uma empresa manipulada. É a ponta do iceberg de uma conspiração que afetou incontáveis vidas, que corrompeu instituições e que zombou da justiça por tempo demais. Enquanto Ana Beatriz falava, agentes federais entravam na sala, prendendo vários dos presentes que haviam sido implicados na investigação. Ricardo, vendo seu mundo desmoronar ao seu redor, tentou fugir, apenas para ser detido na porta. Ricardo Negreiros, anunciou o detetive Oliveira. Você está preso por fraude, manipulação de mercado, obstrução da justiça e conspiração. Enquanto Ricardo era algemado e retirado da sala, seus gritos de protesto se misturavam com o murmúrio de espanto dos presentes. Ana Beatriz, exausta mas triunfante, deixou-se cair em sua cadeira, imediatamente envolvida pelos braços de sua família. Acabou, sussurrou Rodrigo, beijando seus cabelos. Realmente acabou. Júlia, com lágrimas de alegria, abraçou ambos. Conseguimos, juntos. Nos dias e semanas que se seguiram, as repercussões do caso Mendes Negreiros se espalharam por todo o país. Políticos renunciaram, empresas foram investigadas e o sistema judiciário passou por uma revisão exaustiva. Para Ana Beatriz, no entanto, a vitória mais doce não foi a queda de Ricardo ou a vindicação de seu nome. Foi a oportunidade de realmente recomeçar, desta vez com sua família ao seu lado. 6 meses após o julgamento,
Ana Beatriz encontrava-se novamente em seu escritório, observando o pôr do sol sobre a cidade. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Rodrigo trabalhava em uma mesa próxima, tendo deixado seu antigo emprego para se juntar à empresa familiar. Júlia, em suas férias da faculdade, estava sentada no sofá, revisando casos para seu estágio de verão na Fundação Beneficente que Ana Beatriz havia estabelecido para ajudar vítimas de fraude corporativa. "No que está pensando?", perguntou Rodrigo, notando o olhar distante de Ana Beatriz. Ela sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de nostalgia e esperança. "Enquanto tudo mudou. Em como sou sortuda. Somos", corrigiu Júlia, juntando-se a seus pais junto à janela. Ana Beatriz assentiu, abraçando sua família. "Sim, somos." Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Ana Beatriz Mendes refletiu sobre a incrível jornada que havia sido sua vida. Ela havia perdido tanto, mas também ganhado mais do que jamais acreditou ser possível. Sua memória, embora ainda frágil em alguns aspectos, estava cheia de novas lembranças felizes. Seu império empresarial, agora dirigido com integridade e propósito, estava florescendo. E o mais importante, ela tinha o amor incondicional de sua família. O caminho não havia sido fácil, e ela sabia que ainda haveria desafios pela frente. Sua condição médica, embora estável por ora, continuava sendo uma preocupação constante. Mas pela primeira vez em muitos anos, Ana Beatriz Mendes olhava para o futuro com esperança e determinação, porque agora ela sabia que não importava quais obstáculos a vida colocasse em seu caminho. Ela tinha a força, o amor e a verdade ao seu lado. E com isso, estava pronta para enfrentar qualquer coisa que o destino lhe reservasse.